É um prazer, um privilégio estar perante vós, trazer-vos estas obras. Já está quase tudo dito, a hora vai adiantada, vou procurar ser breve, mas há coisas que é mister dizer. Em primeiro lugar, que enfim, este homem que está aqui ao meu lado esquerdo, ao vosso lado direito, é uma força da natureza. Não sei se repararam, quer dizer, caiu, mas imediatamente se levantou sozinho. Isto não acontece com qualquer pessoa que cai. A gente vê para aí alguns que até fingem lesões, pá, a ver se aguentam o jogo e tal. Ele não, ele continua a jogar, pá, mas não foi nada. E vai marcar golos e continua a marcar golos. Grande jogador, está em excelente forma. Um agradecimento muito especial também meu. Eu partilho tudo o que foi dito pelo meu colega e amigo, mas também meu aos seus coleitores e em particular ao grupo da Porto Editora, porque estamos na casa deles e portanto somos recebidos no Porto e chama-se Porto Editora. O Porto, que está no título daquela obra de Eugênio de Andrade, uma antologia, daqui houve o nome de Portugal. E o nome de Porto está na editora e a editora está ligada ao Porto desde o início e é a maior grupo editorial português. E eu acho que uma obra como esta só podia ser, quer dizer, não digo que só poderia ser, mas era muito difícil ter sido editada por outra editora que não tivesse esta, não apenas dimensão, esta dimensão. Também à Universidade do Porto, eu falei ao Sr. Reitor e ele só porque está fora do Porto é que não pode cá estar connosco, mas estão alguns amigos que representam muito bem a Universidade do Porto. Muito obrigado por terem vindo. Eu tenho bons amigos no Porto, sempre me senti bem acolhido aqui e é uma terra de cultura, de ciência, onde as duas coisas estão ligadas. Enfim, é muito bem símbolo o Abel Salazar, essa união entre ciência e cultura. Vou fazer só dois sublinhados sobre o livro que eu, enfim, coordenei, que agora aparece, já está na minha mão, mas que é o 29º dos 30 da coleção, chama-se Recriação Filosófica, e o seu autor é o padre Teodoro de Almeida. E este livro permite fazer dois sublinhados. A palavra sublinhado é um bocado perigosa nestes tempos, não é? Parece que os Ministérios da Educação não gostam que se sublinhe os livros. Mas eu vou fazer dois sublinhados retóricos, de modo que o Ministério esteja tranquilo. Qualquer dia é perigoso, é um ato de sobressaio sublinhar o livro. Mas enfim, o primeiro é aquela questão que já aqui foi abordada da tensão, por vezes confronto, oposição, dicotomia entre, digamos, aquilo que podemos chamar as artes, ou as ciências humanas, ou as humanidades, e aquilo que são as ciências, digamos, mais duras, como a física, a química, a biologia, etc. Parece que estão em polos opostos. Estes livros, e logo os dois primeiros servem para mostrar isso, trazem as duas polaridades. E não há faísca. Ligamos o Polo Norte ao Polo Sul, ou o Polo mais e o Polo menos, e não há curto-circuito. As duas atividades humanas são ambas formas de cultura, são ambas formas de conhecimento, partem da mesma entidade que é o espírito humano. E, portanto, coexistem, vindo do mesmo agente, coexistem. E sempre coexistiram, não é de agora. Sempre coexistiram. O problema das duas culturas, que se fala muito, houve que eu tivesse resolvido já há muito tempo. E eu dou exemplos. Neste conjunto de obras, a número 15 é do Garcia de Horta, um médico português que estava em Goa e que faz o tratado, enfim, das plantas medicinais do Oriente. É o primeiro tratado escrito em português sobre essas plantas. Uma obra extraordinária, 1563. Houve um médico belga que encontrou o livro em Lisboa e que teve de aprender português para o traduzir para latim. Portanto, quando falamos de obras pioneiras,
não é apenas pioneiras em Portugal, é pioneiras no mundo, em alguns casos. Depois foi traduzido para espanhol, para inglês, etc., mas foi escrito na Índia em português. Nesse livro, o prefácio, vou chamar assim, o introito, foi escrito por um amigo de Garcia Dorta, que vai ser autor de uma obra que é a número 17, que estão aqui no centro, no coração da coleção, publicada mais tarde. O amigo chamava-se Luís de Camões. E Garcia Dorta era amigo de Luís de Camões, podemos presumir que até faziam um jantar juntos. E num desses jantares, o Garcia Dorta tinha aqui um tratado de botânica, importas de fazer uns versos para isto, sair mais fácil, para atrair o público, etc. Coisa que o Luís de Camões fez, e foi os primeiros versos impressos do Luís de Camões. O Lusíada só havia aparecer mais tarde, depois da Universidade de Lisboa. Mas textos impressos. Portanto, se a arte e a ciência, quando surgem em Portugal, já estão unidas, de onde é que vêm as divisões que alguns, enfim, gostam de referir? Para perceberem também que no Padre Teodoro de Almeida não há oposição, vejam, ele está a falar, isto é um tratado, é o de Física, é o primeiro de 10 volumes, aliás o número 10 é um número emblemático, 10 volumes, cujo primeiro volume sai quando o autor tinha 29 anos, em 1751, isto é a quinta edição, que aparece 35 anos mais tarde. Portanto, para aparecer uma quinta edição 35 anos mais tarde, significa que houve sempre leitores. Há um literato e bibliófilo espanhol, Menéndez Pelayo, que diz que isto, no século XVIII, foi mais lido em Espanha, houve traduções espanholas, do que Cervantes. No entanto, o livro ficou esquecido. Ele faz uma enciclopédia do conhecimento em diálogo em língua portuguesa em 10 volumes. Este é o primeiro apenas. No mesmo ano em que ele começa a escrever isto, sai o primeiro volume também da enciclopédia de Diderot e de D'Alembert, e foram precisas centenas de pessoas. Ele, ao longo de 50 anos, fez praticamente uma enciclopédia sozinho, este padre oratoriano. Agora vejam como a ciência está aqui, e a ciência aqui é o espírito a chamada nova ciência, a ciência de Galileu e de Newton, de detectar o erro, evitar o erro, o método científico. Vejam como a ciência é aqui defendida usando a retórica literária. Vejam como ele escreve tão bem, como é tão fácil. O português do século XVIII começou tão bem aos nossos ouvidos. Eu acho que melhor do que eu vou ler as palavras sobre o erro do padre Teodoro de Almeida. Diz ele: sei que um espírito livre e cuidadoso em escolher de todos o que dá mais sinais de verdade, mil vezes se enganará, abraçando a mentira disfarçada com traje alheio. Conheço que é indispensável o erro, mas havendo de errar, seja por fraqueza da natureza inevitável e não por obséquio lisonjeiro da vontade. A verdade sempre anda acompanhada da razão e muitas vezes se vê perseguida da autoridade. Assim, quem for amante da verdade deve atender mais à razão. Havendo de abraçar o erro, seja disfarçado com a capa da razão, do que a da autoridade. A primeira é a própria da verdade, a segunda é comum. A comum é uma palavra muito engraçada, que é o feminino comum. Está aqui a nota de rodapé. Foi Aida Sampaio Leves que ensinou. Agora, quando eu quiser ser erudito, digo que isso é uma coisa bastante comum. A segunda é comum também para o erro. E há mais desculpa se abraçarmos o erro coberto com capa alheia do que o que pode ser sua. Isto, de facto, isto soa até ao Padre António Vieira. Ou mais abaixo, e uma frase que destacámos na contracapa. Se não lerem mais nada, está o essencial aqui na contracapa. Quem tem contracapa sempre escapa. Diz assim: sei que a muitos faz tão grande peso a autoridade, que julgam ser melhor errar com muitos do que acertar com poucos. Nunca segui esta opinião. Sempre tive por melhor acertar, ainda só, do que errar, ainda que fosse com o mundo todo. Porque é muito melhor escapar só da tormenta do que perecer em comum naufrágio. A verdade, ainda que esteja só e desacompanhada, é estimável. O erro, ainda que seja seguido e acompanhado de todos os sábios do mundo, nunca merece estimação. Se desterrarmos do mundo a liberdade de julgar nas matérias que a fé não ensina e nos sujeitarmos a este pesado jogo da autoridade, ficará o mundo todo obrigado a não saber mais do que um só homem, aquele a quem primeiro se der o título de mestre. Isto é de uma atualidade extraordinária nestes tempos de Donald Trump e da verdade alternativa e da pós-verdade, etc. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Uma nota sobre o Padre António Vieira. Peço desculpa. O Padre Teodoro de Almeida, porque de facto ele não era jesuíta, era oratoriano,
mas foi perseguido, como os jesuítas foram perseguidos, os oratorianos foram perseguidos, para relacionar com o Porto. Aquele tempo no Porto, quer dizer, não há português nenhum que não tenha vindo ao Porto. Mas ele veio ao Porto por más razões. Os oratorianos estavam na altura cientificamente mais avançados que os jesuítas e ensinavam na Casa das Necessidades, que é hoje nos Universidades Estrangeiros. Foi um sítio de ciência, e o próprio rei, o príncipe Dom José era príncipe, seguiu as aulas, que eram aulas para todos, mas a começar nos novos, é sempre assim, quando é para todos, começa a alguns. A certa altura, os oratorianos pensaram que, tanto perseguidos os jesuítas, que agora eram eles que ficavam, até porque o confessor Dom João V era oratoriano e já não jesuíta. Enganou-se. Depois dos jesuítas, começou a perseguição aos oratorianos, em 1760, e o padre Teodoro de Almeida veio para o Porto para fugir da perseguição. Era mais próximo da coroa, era mais perigoso estar. E foi aqui que, no ano da graça de 1761, até sei a data exata, 8 de junho de 1761, ele fez uma observação de um acontecimento astronómico invulgar, que é um trânsito de Vênus, e fez. Portanto, isto é uma terra da astronomia há muitos anos, não é só de agora, das ciências de espaço. E foi aqui escondido, na Igreja da Misericórdia, que ele fez registros de uma observação que foi enviada aos sábios do mundo e que fez parte de uma rede mundial, numa altura que é chamada República das Ciências, se erguia, para poderem, de algum modo, comentar ciências científicas, ciências astronómicas, todos ao mesmo tempo. O padre clandestino aqui numa igreja, a olhar Vênus, graciosamente, a passar à frente do Sol. Por último, a segunda tensão, ou o que lhe queiram chamar, que é a questão do popular e do erudito. Já aqui foi dito, não é? Enfim, as empresas parece que favorecem o Pimba. Se fosse nós Pimba, teríamos tido mais sorte, junto a alguns mecenas. Mas esta tensão a nós parece-nos que pode ser colmatada, parece-nos que não tem necessariamente que haver um hiato no meio. E o padre Teodoro de Almeida é o exemplo disso. Se basta olhar o título do livro, o título do livro é um excelente exemplo de eliminar as barreiras entre o popular e o erudito. Ele diz Recreação Filosófica, um nome belíssimo, Recreação Filosófica, ou Diálogo sobre a Filosofia Natural para a instrução de pessoas curiosas que não frequentaram as aulas. Instrução de pessoas curiosas que não frequentaram as aulas. Nós temos este problema, não é piada a nenhum ministério, mas que às vezes frequentam as aulas e perdem a curiosidade. Sabem do que estou a falar? Os alunos são autênticos heróis quando sobrevivem ao fim daquele tempo todo, ainda com a curiosidade intacta. Ele fala para todos, como o Rómulo de Carvalho, que aqui estudou no Porto, falava. Ele fala e trata o leitor por meu amigo e, acima de tudo, mesmo que não tenha estudos, trata o leitor como pessoa inteligente. E às vezes o problema é não tratar as pessoas que o são, pessoas próprias, dotadas de... são pessoas próprias com individualidade e com inteligência. E ele trata as pessoas com inteligência. Portanto, ele considera, está sempre a atrair o leitor. Não é atrair o leitor. Está a atrair o leitor, está a puxar o leitor para o seu lado. Venha comigo. Está a dar o braço ao leitor. Venha comigo. E é isto que é uma lição para todos nós.